Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, hoje eu trouxe uma mensagem qual Deus colocou no meu coração e logo posteriormente vou também estar compartilhando meu testemunho. Amém? Amém. Irmãos, em Mateus 18:20 diz a palavra do Senhor que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Eu creio em nome de Jesus que Ele já está aqui, os anjos do Senhor já estão aqui e Deus enviou uma comitiva de anjos aqui para estar presente conosco. Amém? Salmo 122 diz a palavra: alegrei-me quando me convidaram para a casa do Senhor. Então, irmãos, é um motivo de muita alegria para mim estarmos hoje aqui juntos para adorarmos, para glorificarmos o poderoso nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Agradecer também ao pastor Bessa Ruda que me convidou e o líder desse ministério, o pastor Ismael. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Muito grato já até aqui pelos louvores. É uma bênção o ministério, viu? Que Deus abençoe grandemente. Eu gostaria de pedir para que todos ficassem de pé no nome de Jesus, para que juntos possamos ler aqui no livro de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Contrário, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Podem sentar no nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Gostaria de fazer aqui uma reflexão, aqui nesse capítulo 5 de Romanos, do verso 1 ao 5, que diz a palavra do Senhor, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Jesus está dizendo que nós somos justificados através da nossa fé em Cristo Jesus. E nós temos essa fé firmada na rocha, em Cristo Jesus, uma fé genuína nele. Nós teremos paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a falta de paz, meus irmãos, é a ausência de Deus. E a gente estiver distante da palavra de Deus, se nós estivermos distante da palavra, a gente vai ter a falta de paz. Mas se estivermos buscando a Ele todos os dias em consagração, Ele vai derramar sobre as nossas vidas a paz, que excede todo entendimento.
E aqui no verso 2, ele diz que: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por quê? Porque nós devemos nos alegrar todos os dias, porque a nossa esperança é morar nas mansões celestiais, na glória de Deus, na eternidade, porque aqui é apenas uma breve passagem. E nós temos que lutar todos os dias, assim como fez o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então temos que perseverar. E aqui no verso 3 ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência a esperança. Muito forte, irmãos, essa parte aqui, onde o apóstolo Paulo está dizendo para que nós devemos nos gloriar das tribulações, porque muitas das vezes nós pensamos que a tribulação nas nossas vidas, as provas a qual estamos passando, para que a gente venha ter algum problema na nossa vida, que nós não possamos passar por essa prova. Mas Deus, Ele capacita todos os seus melhores soldados no campo de batalha. Foram nas tribulações que a gente cresce, com a dificuldade, com as adversidades, que a gente, a cada dia, a gente vai ter que ser dependente de Deus. Então, se nós nos tornarmos dependentes dEle, a Bíblia diz que quando estamos fortes, é que estamos fracos. Quando estamos fracos, é que estamos fortes. Porque quando nós estamos fracos, aí nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando nós somos dependentes de Deus, aí Deus entra nas causas impossíveis. Deus vai agir naquilo que nós não conseguimos alcançar, aquilo que nós não conseguimos fazer, nós entregamos na mão dele. E aqui essa tribulação, nós não temos que olhar para o problema, ou para uma tribulação, para uma dificuldade, e achar que temos um grande problema. Como o pastor falou, que a gente passa o dia pensando às vezes só no problema. Nós temos que olhar para o problema e dizer para o problema que nós temos um grande Deus. Porque Deus, Ele tem poder, irmãos. Deus tem poder para todas as coisas, para mudar toda circunstância. Deus tem poder para mudar o cativeiro. Então, irmãos, aqui no verso 5 ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque a esperança não confunde. Irmãos, Deus, Ele não faz a gente ter dúvida. Nós temos a certeza, nós temos a fé que através de Cristo Jesus nós seremos salvos. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário. Então Ele fez esse sacrifício. Essa foi a maior demonstração de amor que Deus deu por nós, o amor incondicional. Então, através de Jesus, nós somos salvos. Em João 14,6, a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, eu achei muito interessante essa mensagem, porque aqui nas tribulações, às vezes pensamos que nós não vamos conseguir vencer essas batalhas do dia a dia. Aqui nas tribulações, como o nosso maior exemplo é Jesus, em João 16,33 ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos que estar constantemente alimentando a nossa fé, baseada na rocha. Temos que ter uma fé alicerçada, uma fé genuína. Porque se nós tivermos uma fé genuína, Jesus será o centro de tudo. Jesus é a centralidade da Bíblia. Temos que estar crendo que com Jesus nós podemos suportar todas as coisas. Em Filipenses 4,13 ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então é Deus que nos fortalece. É Deus que nos dá força todos os dias. É Deus que renova nossas forças a todas as manhãs. É Deus que renova nossos sonhos. É Deus que abre as portas. É Deus que abençoa. Então tudo está nas mãos de Deus. Então todos os dias nós temos que dobrar nosso joelho e agradecer pelo fôlego de vida. O apóstolo Paulo disse que tudo dá graça, pelo pouco, pelo muito, pela dificuldade. Temos que nos gloriar, até das tribulações. Eu gostaria de citar alguns exemplos de superação na Bíblia. Eu acho muito forte a história de José do Egito. Um jovem com apenas 17 anos de idade, filho de Jacó, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos.
E às vezes nós ficamos pensando, por que eu estou passando por essa prova? Eu não mereço isso. Por que eu estou passando por isso? E às vezes achamos que Deus não está no controle das nossas vidas. Mas se nós cremos com a fé em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós, que Deus está no controle das nossas vidas, nós temos que confiar em Deus, que Deus está no controle. Se nós estamos passando por essa luta, é porque Deus está nos preparando, Ele está nos capacitando, porque Ele quer abençoar algo muito maior para a nossa vida. Então ali, irmãos, José foi para o calabouço, foi vendido, porque Deus já tinha um plano maior na vida dele lá na frente. Porque Deus enxerga lá no final, nós só enxergamos hoje, amanhã nós só pertence a Deus. Então, irmãos, José estava sendo preparado ali no calabouço, mas Deus estava com ele, porque ele nunca murmurava. José, Deus, ele sempre está conosco todos os dias. Ele revelava os sonhos através da vida de José. Então, José sentia ali a presença de Deus, mesmo estando passando por uma tribulação enorme, afastado da família, um problema muito grande na vida dele, e ele ali perseverando na palavra do Senhor. Então, irmãos, Deus estava ali forjando o caráter de José. Muitas das vezes nós estamos passando por uma prova e não sabemos por que estamos passando. Mas Deus está forjando o nosso caráter, Deus está provando a nossa fé. Quero ver até onde nós vamos estar com fé em Cristo. Jesus está no controle desse ministério. Desde a hora que eu cheguei, eu senti a presença de Deus. Quando o irmão chegou aqui para orar, eu senti a presença, a unção sobre a vida dele. Quando o outro irmão veio cantar, eu senti a presença de Deus com as crianças. Então esse ministério é um ministério consagrado por Deus, porque Deus inspirou e colocou no coração dele para abrir esse ministério. Então, irmãos, tudo que passamos aqui, nós temos que dar glória a Deus. Apóstolo Paulo diz que temos que nos gloriar pelas tribulações, porque se não fossem as tribulações, aqui as tribulações ela é uma chave, e às vezes nós pensamos que é uma derrota na nossa vida, mas as tribulações ela produz a perseverança. Porque se nós não crêssemos em Deus, nós iríamos desistir na primeira batalha. Se a gente desistir da caminhada, nós não cremos. Então nós não cremos que Jesus morreu por nós. Ele disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então nós cremos que em Cristo. Então o nosso exemplo é Cristo. Então a gente tem que se fortalecer nele, para poder superar todas as batalhas. Davi, ele venceu Golias, mas ele foi preparado aonde? No campo de batalha. Não foi na zona de conforto, dentro de casa. Ele estava lutando, estava guerreando. Então a nossa batalha é constantemente. E às vezes nós não estamos lutando contra o pessoal da nossa própria família. Nós estamos lutando contra o inimigo. Efésios 6,12 ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Então nós temos que estar firmados na rocha, alicerçados na palavra, todos os dias, porque o inimigo é sujo. Ele quer nos tragar, ele fica rugindo igual um leão, para querer tirar a gente da presença de Deus. Porque ele sabe que através das nossas vidas, nós iremos ganhar muitas almas para o reino de Deus. E essa é a nossa missão aqui na terra, anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho de Jesus. Então através de Cristo, nós somos salvos. Então temos que ter gratidão todos os dias, meus irmãos, por tudo. Temos que nos gloriar, porque a perseverança ela vai nos trazer a experiência. Então, mais futuramente, essa experiência, quando nós estivermos passando pela mesma situação, a gente já tem experiência. Não, isso daqui não dá certo. Eu tenho que caminhar por aqui, porque o Espírito Santo ele vai nos guiar. O Espírito Santo vai abrir porta. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria. E nessas dificuldades nós vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo, porque tudo isso é para o nosso crescimento espiritual. Porque se Deus coloca uma prova, uma dificuldade, porque Ele sabe que nós podemos suportar, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso caminhar, Ele sabe que nós vamos suportar, porque nós vamos lutar pela fé, nós vamos batalhar, nós vamos crer que Jesus está no controle de tudo. Amém, irmãos? Então, irmãos, essa palavra, ela edificou muito a minha vida. Irmãos, o Satanás, ele destruiu a minha vida. Porque logo quando eu era muito novo, eu conhecia as drogas. Então o Satanás, ele destruiu a minha vida. Meu irmão, eu quero contar um pouco do meu testemunho também. Para
também encurtar aqui um pouco o tempo. Logo, o meu nome é André Martins, tenho 38 anos, sou casado, estou aqui com a minha esposa. Eu tenho 3 filhos, 2 do primeiro casamento e 1 com a minha esposa. Então, irmãos, logo quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive uma notícia muito triste. Ligaram para minha mãe dizendo que meu pai tinha sido assassinado a balas. Então isso foi muito triste para mim, porque gerou em mim um sentimento de revolta, um sentimento muito negativo, porque eu só tinha 7 anos de idade e não compreendia nada. Então, irmãos, ali o inimigo agiu muito na minha vida. Eu glorifico ao Senhor pela vida da minha mãe, que é um exemplo de fé e batalhadora, minha mãe. Nós somos 4 filhos, eu e meus irmãos. E minha mãe nos criou muito bem, ela colocou a gente para trabalhar cedo e para estudar também. Mas logo aos meus 13 anos de idade, como eu tinha aquilo na minha mente, não tenho nada a perder não, para mim tudo aqui, por quê? Por causa daquele sentimento. Então o inimigo agia naquele meu sentimento. Então nós temos que vigiar muito as nossas palavras. Então ali com 13 anos eu passei a fumar cigarro, a beber. Logo aos 15 anos eu passei a fumar maconha também. Então, irmãos, conheci muito cedo as drogas. Então o inimigo acabou me distanciando dos meus sonhos, né? Porque nós somos crianças, jovens, temos muitos sonhos. E o inimigo ele vai tirando tudo isso da gente. E como eu falei, minha mãe colocou a gente para trabalhar muito cedo. E eu trabalhava, então como eu já tinha uma boa condições, eu acabei me casando cedo. Me casei com 18 anos, fiz filho muito novo. Só que eu não tinha experiência em vigiar, em saber que o Satanás agia. Eu não tinha experiência de nada. E a Bíblia diz no livro de João 10:10 que o Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, irmãos, aos meus 18 anos também, eu já andava assim em casas de forró. E eu provei a cocaína numa casa de forró. E através da cocaína passei a beber. Não tinha mais paradeiro. Para mim era andar no meio do mundo e fazendo a vontade do diabo. Então, irmãos, o Satanás ele destruiu o meu relacionamento. Eu me casei com 18 anos, com 20 já me separei. E foi muito triste para mim porque fiquei distante dos meus filhos, né? Os meus filhos mais velhos do primeiro casamento. Então, irmãos, eu voltei a morar na casa da minha mãe. E graças a Deus minha mãe me recebeu de portas abertas. E sempre a mãe está lá, né? Para poder dar força ao seu filho. E ela já sabia que eu estava usando drogas. E aí ela disse para mim: meu filho, você vai voltar a trabalhar e nós vamos dar a volta por cima. E eu estava com um sentimento de depressão, um sentimento de tirar a própria vida, porque eu estava afastado dos meus filhos. Só que eu estava muito viciado na droga, não conseguia parar também assim. Só quem é dependente químico, ou quem já passou por isso, que sabe que a droga, a gente só consegue sair dela pelo milagre de Deus. Então, irmãos, eu não conseguia me libertar das drogas e comecei a trabalhar. E aí, eu na casa da minha mãe, indo trabalhar. Só que eu tinha vontade, quando eu era jovem, minha mãe me colocou em academias, né, no colégio também. Eu treinei desde jovem, eu treinei karatê, capoeira, jiu-jitsu, boxe. Então eu gostava muito de esporte e artes marciais. Então, irmãos, ali Deus gerou no meu coração o sonho de eu ser atleta profissional. Atleta profissional de MMA, esses lutadores do UFC. Então, eu passei, a minha mãe disse: meu filho, você tem que buscar Deus. Eu fui para uma academia e Deus usou um servo dele e disse: irmão, tu tá sem paz, tá totalmente triste, abalado. Tu treina e depois fica tipo como se estivesse chorando. Aí ele perguntou se eu conhecia Jesus. Eu disse: conheço não, irmão. Aí ele: pra quê? Perguntava para ele por quê? Rapaz, que você tem que ter sua paz para você treinar, para Deus lhe abençoar. E eu não compreendia nada que ele falava. Só que ele me levou para o ministério. E eu glorifico a Deus por esse irmão ter me levado para o caminho. E aí eu fui para a casa de Deus e eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor existe mesmo de verdade, o Senhor toca no meu coração. Então, irmãos, eu fechei os olhos ali, lá na frente, uma mulher estava orando. E aí eu fechei meus olhos, irmãos. E eu estava passando por um momento muito difícil para mim, afastado dos meus filhos. E eu comecei a abrir meus olhos e abrir meu coração para o Senhor falar comigo.
e eu de olhos fechados, eu vi um anjo saindo com as asas grandes por trás da mulher, e esse anjo vinha se aproximando até de mim, e ele foi e tocou no meu coração onde eu havia pedido, e aquele momento foi muito impactante para mim, porque eu senti verdadeiramente a presença de Deus, senti a unção de Deus, e comecei a ficar emocionado, chorando, fiquei muito feliz. Então comecei a congregar. Então, irmãos, a partir daquele momento eu despertei o poder da fé, porque uma coisa é a pessoa não conhecer Jesus, outra coisa é a pessoa ter fé, porque com a fé a gente pode alcançar todas as coisas aqui na terra, só através da fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu fui para casa muito feliz. Aquele sentimento de angústia, de mágoa que estava dentro de mim, foi quando, a partir do momento que eu chorei, fui me aliviando, fui ficando bem, me sentindo feliz. Então voltei para treinar na academia, só que quando eu cheguei na academia eu já tinha outra visão. Deus me mostrou que era só questão de eu treinar, que Deus poderia realizar todos os meus sonhos, porque Deus realiza todos os nossos sonhos. Então eu fiquei treinando na academia, comecei a me dedicar, porque quando a gente tem a fé, em Hebreus 11 ele diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, se eu tinha fé, aquela certeza que eu iria conquistar, eu me dediquei 100% aos meus treinos. Então, eu passei a treinar 3 vezes por dia, treinando, me dedicando. Comecei a competir no campeonato de jiu-jitsu. E para a glória de Deus, Deus foi me abençoando com vitórias, foi me abençoando. E aí eu tinha um sonho de lutar profissional. Então, irmãos, com 5 anos de treinamento, eu fui convidado para lutar. Na época, em 2010, era o maior evento de MMA, o Champions Night do estado do Ceará, em Fortaleza. E eu lutei esse evento, irmãos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus me deu a vitória, irmãos. Para a glória de Deus, Deus me abençoou com a vitória. Porque se não fosse Deus, eu não seria nada. Sem Deus eu não sou nada. Eu não teria nem coragem de treinar. Não tinha nem disposição, nem saúde. Porque se Deus não der saúde para a gente todos os dias, a gente não tem nem força e nem iria acreditar que Ele ia me dar a vitória. Então foi através de Deus que eu fui abençoado. Então, irmãos, recebi a vitória de Deus e comecei a dedicar, e os meus sonhos foram aumentando. E meu sonho, Deus ampliou para mim chegar a lutar no evento maior do mundo, que é o UFC. Então comecei a treinar mais, só que eu me dediquei ao extremo, aos treinos. E eu treinando para minha outra luta, eu tive uma lesão na coluna e fiquei praticamente sem andar. E aí eu tive que ir para o médico, e chegando no médico, ele passou os exames para mim. Eu fiz os exames, e aí ele passou a ressonância magnética e foi constatado hérnia de disco e degeneração de disco. E ali naquele momento, irmãos, o médico mandou eu sentar e disse que eu estava proibido de lutar, porque se eu continuasse lutando, eu poderia ir com a cadeira de roda. Então esse momento para mim foi muito triste, porque eu me dediquei ao máximo para poder querer chegar no ápice da luta, porque só quem sabe é um atleta profissional, o quanto a pessoa sofre para poder se tornar um atleta profissional. E eu pagava o preço, eu fazia de tudo para poder me dedicar e para Deus me dar a vitória. Mas eu glorifico a Deus que no momento que eu estava na luta ali, eu pude ser um exemplo. Na época, eu tenho 2 sobrinhas, hoje em dia, que são atletas profissionais. Elas moram em Miami e treinam na maior equipe do mundo, que é na América Top Team. Eles moram nos Estados Unidos. E na época, elas muito novinhas, com 13, 14 anos, eu pude ensinar para elas na academia e participei da primeira luta delas. E Deus deu a vitória e colocou um sonho na vida delas. Irmãos, esse sonho foi um sonho tão forte que elas tiveram, e elas fazem de tudo para poder estar lá. Então meu irmão mais velho, ele vendeu a casa dele, vendeu tudo e foi para lá por causa do sonho das filhas, porque um pai é capaz de fazer tudo pelo seu filho. E aí, irmãos, ele foi para lá sem conhecer ninguém, só mesmo debaixo das promessas de Deus. E aí meu irmão chegou lá e Deus abriu as portas. E para a honra e glória do Senhor também, o meu irmão ele foi consagrado a pastor lá nos Estados Unidos. Está congregando no ministério, onde eles pregam a palavra para os brasileiros lá. Então, irmãos, às vezes nós pensamos que está tudo acabado. Eu pensava que para mim era o fim. Só que Deus diz que os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. Porque eu pensava que o ápice da minha vida
seria ser um lutador profissional. O auge da minha carreira seria eu ser lutador, mas hoje eu vejo que o auge da minha carreira será pregando o Evangelho de Jesus. Deus vai te fazer ser um portador do Evangelho. É algo muito maior a batalha espiritual. E naquele momento eu não compreendia, porque tem coisas que nós só vamos compreender lá na frente. Então, irmãos, como eu tive que abandonar verdadeiramente a luta, eu não tinha mais condições, porque eu não ia contra os médicos. E aí eu comecei, aí minha mãe me chamou: meu filho, então vamos voltar a trabalhar, você se dedica no seu comércio. E quando meu pai morreu, ele deixou um comércio para mim. E eu trabalhava no comércio, ali no Mercado São Sebastião, em Fortaleza. E eu trabalhava no comércio. Só, irmãos, que esse é muito bom a gente prestar atenção quando a gente tem um sentimento, principalmente de tristeza, ou então de muita alegria. Às vezes a gente acaba dando uma brecha naqueles momentos e o inimigo entra. Então eu fiquei muito decepcionado, muito triste, porque eu fiz de tudo para ser lutador e não consegui. Então eu acabei me revoltando com aquilo e eu não vigiei e acabei voltando para as drogas. Porque o inimigo, quando ele sai de uma pessoa, ele fica andando em lugares áridos e secos. E quando ele volta, acha a casa limpa, ele entra e chama mais 7 espíritos imundos. Então, irmãos, ele começou a atuar na minha vida novamente. Então, comecei a usar droga. E outra coisa que o Satanás destruiu da minha vida, através de eu ter dado brecha, de eu ter dado legalidade, eu comecei a usar muita droga. Depois, quando foi na segunda vez, eu passei a usar cocaína todo dia eu usava cocaína, todo dia. Então, o inimigo foi e tirou de mim o meu comércio. Eu vendi meu comércio e acabei só usando droga. Usava tanta droga que fiquei sem nada. Irmãos, um certo dia o meu filho me ligou, o mais novo, e disse: pai, eu quero um celular. E eu estava tão assim drogado que não estava mais percebendo nada. Só perdendo, derrotado. E aí ele pediu um celular, e quando eu desliguei, eu disse: rapaz, eu não tenho nem dinheiro nem para comer. E aí foi na hora que eu caí na real, que eu percebi que eu estava no fundo do poço de novo nas drogas. Só que agora pior, por causa que eu estava mais drogado, mais viciado, e eu não tinha recurso nem para me comer, nem para alimentar meus filhos. Então esse momento para mim foi onde eu fiquei lá no fundo do poço. E aí fiquei totalmente abalado, projeto falido, Satanás acabou com a minha vida. Então fiquei ali muito triste, com depressão. Só que Deus, irmãos, mesmo a gente sendo infiel a Ele, Deus permanece fiel à sua palavra. Ele permanece fiel à sua palavra. Então, ali naquele momento de angústia e tristeza, veio uma palavra no meu coração, que está escrito no Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmãos, eu lembrei de quanto Deus tem poder para me tirar de novo disso. Então, eu pedi a Deus para que Ele renovasse a minha vida. Pedi a Deus que Ele abrisse uma porta de emprego, porque eu já não tinha mais trabalho, já não tinha mais nada. E aí, irmãos, comecei a orar. Passei um tempo na tribulação, mas eu perseverei. Até hoje eu estou perseverando nos caminhos do Senhor. Eu não desisti. Eu não deixei que o inimigo dissesse que eu era um fracassado. Eu não deixei ele dizer que eu estava falido, que eu era derrotado. Eu não deixei ele falar. A voz de Deus fala muito mais forte. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Deus, Ele não perde nenhuma batalha. Ele é o general de guerra. A Bíblia diz em João 15,16 que não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Então Deus permitiu eu passar por aquilo para mim ter experiência, que eu não poderia estar dando mais brecha para o inimigo. Então, irmãos, eu pedi a Deus, passei 2 anos desempregado, procurando emprego, pela uma tribulação muito grande. Não tinha condições de dar dinheiro para meus filhos, não tinha condições de nada. Mas eu fiquei perseverando na oração, pedindo a Deus para que Ele me abençoasse. Então, irmãos, logo eu orando, pedi a Deus que Ele abrisse uma porta de emprego. E aí, graças a Deus, Deus abriu uma porta de emprego. E logo quando eu entrei nesse emprego, eu fiz um propósito com o Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que dessa vez eu venha valorizar todas as coisas que o Senhor me der.
tudo que o Senhor me der, de hoje para frente eu vou valorizar, porque eu já tinha experiência do que tinha acontecido comigo. E o Satanás, ele não brinca. Satanás, ele espera só uma brechazinha para querer destruir as nossas vidas. Então eu peguei, passei a trabalhar e pedi ao Senhor que me abençoasse, porque eu já tinha meu comércio próprio. Pedi que Deus restituísse a minha vida, porque Deus restituiu a vida de José, Deus restituiu a vida de Jó. Então Deus também pode restituir a nossa vida. Deus, Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Deus não mudou. Tudo que a gente pedir a Ele em oração, Ele pode abençoar a gente. Então eu pedi a Deus que me abençoasse. Trabalhei 3 anos, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus que hoje eu tenho o meu comércio próprio no Mercado São Sebastião. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Então Ele me abençoou. E logo depois que eu já estava estabilizado financeiramente, eu pedi a Deus também. Ali no Monte de Sabiaguaba, em oração, eu orava ao Senhor. Eu pedi: Senhor, agora eu te peço que o Senhor abençoe, meu Pai, um casamento para mim, Pai, uma varoa, para que eu possa dessa vez honrar, para que o Senhor me dê uma nova família, porque o Satanás destruiu minha família. Então, irmãos, para a honra e glória do Senhor, Deus me abençoou com a minha esposa, e hoje nós temos uma filha linda, temos nossa casa própria. Para a honra e glória do Senhor, eles têm nos abençoado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmãos, tudo que a gente passa nessa vida é para que a gente ganhe experiência e que a gente mostre a nossa fé nele, que a gente tem que perseverar. Porque se eu não tivesse perseverado, eu estava ainda lá na droga. Mas eu não vou ficar, porque quando a gente conhece Jesus, a gente sabe que Ele está ali, de braços abertos, para quando a gente tiver, mesmo que a gente vá buscar Ele só no momento da dor, Ele está lá para poder levantar os caídos. Porque Deus, Ele não fica julgando assim como ser humano. Deus, Ele quer levantar o caído para poder ajudar outras pessoas. Então, irmãos, para a glória de Deus, eu consegui mais uma vez me libertar das drogas, consegui restituir através de Deus. Deus restituiu, renovou, me deu saúde, me deu vida nova. Então, irmãos, agora em fevereiro, para concluir o meu testemunho, em fevereiro agora do começo do ano de 2021, dia 27, exatamente, eu tive o Covid dessa segunda cepa, que é um caso muito sério, né? Onde eu perdi muitos amigos meus. No Mercado de São Sebastião morreram mais de 10 pessoas. Então, logo ali, nesse momento, muitas igrejas fecharam, né, irmãos? Na primeira fase da pandemia. E eu peguei agora dessa segunda fase. Muitas igrejas fecharam, muitas pessoas esfriaram, como a Bíblia diz, o amor de muitos esfriarão. Então eu acabei ficando só dentro de casa, pensando de que forma. Eu pensava: não, já estou bem, graças a Deus, já está tudo certo na minha vida. As igrejas estão fechadas, eu vou ficar aqui do jeito que eu estou. Só que às vezes a gente baixa a guarda e nem percebe, e o inimigo está só ali, rodeando, querendo tragar. Então, irmãos, eu peguei o Covid, né? Peguei o Covid, contraí. Passei os 5 primeiros dias sofrendo muito com todos os sintomas do Covid. Só que eu não tinha tido recaída em drogas. Era apenas porque eu não estava na consagração, com o joelho no chão, buscando, jejuando, buscando ao Senhor, para que eu pudesse, no dia mau, batalhar com a ajuda do Espírito Santo. Eu estava ali desprotegido, sem oração, sem buscar. Então, irmãos, passei a sentir todos os sintomas: febre, muita febre, falta de ar, e o meu pulmão ficou comprometido. Então comecei a ficar preocupado, minha pressão subiu. E aí nesse momento eu comecei a ficar nervoso, comecei a olhar as fotos dos meus filhos, da minha esposa, da minha mãe, das pessoas que são queridas. Eu comecei a chorar, me emocionar, pensando assim: rapaz, será que eu vou morrer de Covid? Os hospitais estavam tudo lotados, os leitos de UTI tudo lotado, não tinha espaço. E agora, se isso aqui piorar? Porque agora eu estou sem ar, não estou conseguindo nem respirar. Se passar disso aqui agora? Aí eu pensei: Senhor, me perdoe, porque o Senhor me deu tempo, renovou minha vida, renovou a história, mas eu não fiz a vontade dele, de pregar a palavra dele, assim como eu estou fazendo hoje, fazendo o ID do Senhor. Porque Deus, Ele faz todas as coisas na nossa vida para a gente fazer a obra dele.
Ele não pegou a gente para poder trabalhar em todas as áreas da nossa vida para a gente fazer a obra dele, não para a gente ficar ali à toa. E aí, irmãos, eu fiquei muito abalado psicologicamente, pensando realmente que eu ia morrer. E aí, quando eu passei uns dias sem dormir, me tremendo, deitado, pensando que ia passar mal e não tinha leito de UTI. E o inimigo setava minha mente que eu ia passar mal, que eu ia para UTI, e aí cada vez mais eu ficava mais agoniado. E nesse momento, para a honra e glória do Senhor, sou muito grato a Deus, louvo a Deus pela vida do pastor Bessa Arruda. Nesse momento dentro de casa, porque estava todo mundo dentro das suas casas por causa do Covid, ninguém poderia visitar ninguém. Peguei meu celular, fiz uma chamada de vídeo para o pastor Bessa. Disse: pastor Bessa, estou passando mal aqui dentro de casa, estou precisando ir para o hospital agora. Só que eu não consigo nem orar. O inimigo oprimiu a minha mente de uma forma assim, a caixa de demônio, quando é uma legião muito grande, pelo fato de eu não estar me consagrando. Irmãos, eu fechava meus olhos querendo dormir e dizia assim: não temos, o Senhor é contigo, não temos. Mas só em pensamento, eu tinha esquecido até como é que ora, para você ver. Mesmo a gente está buscando, se a gente ficar um pouco afastado, o inimigo vai colocando as escamas nos nossos olhos. A gente vai se afastar um pouquinho, a gente vai perdendo a unção de Deus, a autoridade espiritual. E aí eu peguei e fiquei me abalando, liguei para o pastor Bessa: pastor Bessa, eu estou precisando ir para o hospital. Eu disse: meu querido, dobre o seu joelho agora, no nome de Jesus. Pega o óleo ungido e abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, irmãos. Ele pediu para mim orar. A partir do momento que eu passei a falar com o pastor Bessa, como ele estava de prontidão, como um homem de Deus, um bom soldado de guerra, só eu falar com ele, já ia eu me acalmando, por causa da unção pastoral que está sobre a vida dele. E aqui diz no livro de Mateus capítulo 4: a seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quer dizer, irmãos, o Satanás, ele veio em cima de Jesus. Imagina de nós, né? Imagina de nós, porque nós seremos perseguidos por amor a Cristo. Então nós temos que vigiar. E Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, Deus combateu o inimigo com a palavra de Deus. Deus disse: nem só de pão viverá o homem. Deus falou para ele. Já eu estava em silêncio, querendo combater uma caixa de demônio. Então cada vez mais que eu ficava no silêncio, mais ele me oprimia. E aí eu comecei a ler, verso 5: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Levou-lhe ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Com isto o diabo o deixou, e os anjos veio e serviram. Glória a Deus. Aleluia. O pastor Bess pediu para mim orar esse versículo aqui, no capítulo 4 de Mateus, ali onde Jesus estava combatendo com o diabo no deserto. Jesus tendo jejuado, né? Mesmo assim o inimigo ia para cima dele, tentando combater contra ele. Mas ele venceu todas as batalhas aqui, de 3-0 do Satanás. Ele, todas as vezes ele repreendia o Satanás, através da palavra de Deus. E na terceira vez ele diz: atira-te, sai daqui, deu uma ordem nele. Então nesse momento o pastor Bessa diz: olha, Deus está provando a tua fé, se levanta no nome de Jesus e começa a proclamar o nome de Jesus dentro da tua casa. Pega o óleo ungido e apresenta tuas causas para Deus, porque Deus está sondando o teu coração. Apresenta tuas causas para Deus e vai e ora e repreende o inimigo. Então, irmão, nesse momento
Eu pedi para que o Espírito Santo e para que Jesus, através do sangue de Jesus, o inimigo fosse repreendido da minha casa. Então eu comecei a repreender pelo sangue de Jesus. Começou a vir a autoridade, começou a vir a coragem, começou a vir, foi calmando a tempestade através da palavra, mesmo eu sabendo que estava com Covid, que a Bíblia diz que é possível a gente ter paz em meio à guerra. Então eu não estava passando por essa guerra, mas eu comecei a ficar com paz, porque Deus estava no controle. E aí comecei a fazer oração dentro da minha casa, comecei a orar. E aí nesse dia eu consegui dormir bem. E pedi para minha esposa: minha filha, ligue para o hospital para saber fazer os exames, saber como é que está. E aí nós fomos para o Hospital São Carlos. Chegando lá, nós fizemos os exames, eu fiz tomografia, meu pulmão realmente estava comprometido, mas eu estava em paz, não estava mais atribulado, porque se a gente ficar atribulado no meio de um problema, aí é que é pior, aí é que a gente fica logo ansioso, sem paciência, fica desesperado, e aí é onde ele quer trabalhar na nossa vida, no nosso desespero. E aí, irmãos, nesse momento também, minha esposa, como nós dormimos juntos, o vírus é muito forte, ela adquiriu também. E ali, irmãos, lá em casa, antes, nesse momento que eu passei a orar, quando eu estava orando, como o pastor Bessa disse para mim, para me apresentar minhas causas a Deus, eu dobrei meu joelho lá atrás da minha casa e dobrei meu joelho e disse: Senhor, eu faço um voto com o Senhor. Se o Senhor renovar o meu fôlego de vida, eu prometo anunciar o Evangelho de Jesus para todas as nações, Senhor. Eu quero fazer agora a tua vontade, Deus. Meus irmãos, para a glória de Deus, naquele momento que eu me levantei, Deus começou a renovar, eu estava sem ar. Então, aquilo que estava me deixando nervoso, comecei a voltar, comecei a ficar tranquilo. E Deus foi derramando a paz no meu coração. Então, irmãos, ali no hospital, eu fiz os exames e foi constatado o Covid. Só que a minha esposa começou a sentir a mesma falta de ar que eu estava. E aí eu percebi que ela estava sentindo uma falta de ar. E naquele momento nós sentamos ali, esperando meus exames. Eu cheguei para ela e disse: tá tudo bem? Ela: não, só estou me sentindo uma falta de ar. Meu filho, eu estou achando que é a mesma coisa que eu estava. Você quer fazer os exames? Ela: não, não quero. Aí eu comprei um lanche para ela, um suco, e ela não conseguia nem comer. Aí eu disse: realmente, pelo que eu estou vendo, pelo que eu já estava sentindo, eu vi que ela estava com o mesmo sintoma que eu, a falta de ar. E a dor, ela vinha comprimindo aqui no pulmão e na barriga, e a pessoa começa a ficar comprimido, como se o vírus fosse alastrando dentro da pessoa. Irmãos, e nesse momento, como eu tinha feito um voto com o Senhor, que onde eu estivesse, eu iria pregar o Evangelho de Jesus. Pode ser na minha casa, pode ser no meu trabalho, pode ser na academia. Onde eu estiver, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então ali, irmãos, Deus já me mostrou uma oportunidade. Eu estava dentro do hospital e eu disse: Senhor, aqui já é uma oportunidade. Quero fazer um ato profético. Pedi a minha esposa: meu filho, você crê em Deus, feche os seus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Dentro do hospital, as pessoas ficaram olhando, mas eu tinha que fazer a vontade de Deus. Então, irmão, nesse momento eu dobrei o meu joelho, levantei minhas mãos e disse: Senhor, que não seja as minhas mãos, mas que seja as tuas mãos poderosas, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo que essa dor seja repreendida, que seja repreendido todo sintoma que minha esposa venha sentindo, Pai. No nome de Jesus, Pai. Eu sei que o teu nome tem poder, meu Pai. Irmãos, e para a glória de Deus, nós, quando saímos para ir para casa, a dor dela ficou boa 100%. Para a glória de Deus, ela não sentiu mais nenhum sintomas. Então eu estava no 5º dia nesse dia, e ela estava nos primeiros dias. E aí fomos fazer o tratamento dentro de casa. Graças a Deus que não precisamos ir para a UTI, até porque não tinha vagas. E aí fui para dentro de casa fazer o tratamento, onde eu passei 15 dias totalmente assintomático. Eu não senti mais nada. Minha esposa sentiu febre todos os dias, mas a dor, que era mais terrível, onde eu orei, a dor nos pulmões e aqui, ela não sentiu. Graças a Deus, Deus repreendeu, ela só sentiu febre. Graças a Deus. Então, irmãos, é um motivo de muita gratidão para mim hoje estar aqui com vocês, compartilhando esse testemunho que Deus fez na minha vida. Sou muito grato ao pastor Bessa. A partir desse momento, o pastor Bessa começou a me ajudar espiritualmente,
me alimentando com a palavra. Eu não conhecia muito da palavra, o pastor Bess está fazendo discipulado comigo, está sempre ali ajudando tanto a mim como a minha família, passando a base bíblica para poder crescer tanto na graça como também no conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, o que eu desejo para todos aqui é que Deus abençoe a todos poderosamente, no nome de Jesus. Que Deus derrame a unção, meu Pai, de sabedoria, uma unção de coragem. Que Deus venha abrir as portas, Deus venha abrir as comportas do céu. Quem esteja precisando nas áreas financeiras, que Deus venha abrir portas, seja na área da saúde, que Deus venha abençoar e restaurar e renovar a saúde. Que Deus venha multiplicar os celeiros desse ministério. Que Deus venha abençoar cada dia, meu Pai. Que nós possamos estar mais dependentes de Ti, porque através de Ti todas as coisas são alcançadas. Então, irmãos, eu glorifico ao Senhor. Então, quando Deus me chamou, Ele me chamou no vinde. Mateus 11, 28 ao 30, Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, primeiro Ele me chamou no vinde. Eu fui totalmente sobrecarregado, pedi para que Deus me desse força, e Ele renovou as minhas forças. E agora Ele diz em Marcos 16:15: ide e pregai o Evangelho para toda criatura. Então eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Estou muito feliz. Eu vejo essa igreja, que Deus vai expandir ela aqui. Vejo uma igreja lotada, onde Deus vai abençoar muitas pessoas através desse ministério. Eu glorifico ao Senhor Jesus por essa grande oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Amém.